Pessoal, eu quero fazer esse vídeo, é um vídeo um pouco diferente na verdade, porque a ideia do vídeo não é fazer uma avaliação do Focus, até porque esse carro aqui, o Focus Titanium 2016, Titanium Plus, eu já tenho avaliação, avaliei ele logo depois que eu comprei ele, então quem quiser procura aqui no YouTube, vou deixar o endereço aqui embaixo. A ideia do vídeo, na verdade, é responder, justamente nesse vídeo que eu postei, tem muitas perguntas frequentes que o pessoal faz. Então, qual que é a ideia? Responder essas perguntas para que o pessoal ajude aqueles que estão indecisos, aqueles que estão pensando em comprar o carro ou querem desistir de comprar o carro, enfim, mas que tem uma noção de como é o carro, que já faz um ano e meio que eu estou com esse carro. Uma convivência boa, normalmente. A convivência pior que eu tive, na verdade, não é com o carro, e sim com a Ford, que depois ao longo do vídeo eu vou falar para vocês. Então a ideia é responder essas perguntas para facilitar a vida das pessoas. Bom, quanto ao consumo do carro, que é uma das perguntas mais frequentes que eu tenho, ele está na cidade. O percurso que eu faço é um percurso bem curto, é em torno de 2 quilômetros, mais ou menos, até o trabalho e também até a faculdade. Então muitas vezes o motor não chega nem a esquentar. A média que está fazendo nesse percurso é em torno de 7,5, 7, 7,5. Agora, por exemplo, que eu abasteci com o motor quente, eu estava viajando, e na estrada, na cidade, melhor dizendo, está com a média de 8,5 km por litro. Isso é gasolina, eu sempre abasteci a gasolina. Então vai depender muito do trecho, muito da cidade. Eu imagino que você for fazer percurso mais longo dentro da cidade, ele vai ser mais econômico. Já na estrada, dos carros que eu tive, do Focus, melhor dizendo, do Civic, do Corolla, que tem avaliação também no YouTube, o Focus é o que faz a melhor média. Eu tenho feito médias assim de 13,5, 14, onde com o Civic, com o Corolla, que era 1.8 os dois, eu fazia 11,5, 12. Então, na estrada o Focus é mais econômico. No geral, também, se for somar, fazer uma média geral, com certeza o Focus seria o mais econômico desses carros que eu tive. A pergunta que mais o pessoal tem feito é a respeito do câmbio, Power Shift, se deu algum problema. Este é o segundo Focus que eu tenho. O primeiro era um SE Plus 2.0, que também tem o vídeo aqui no YouTube. O Focus 2. O Focus, esse anterior que eu tinha, 2015 era, ele não deu problema nenhum no câmbio. O câmbio funcionou sempre perfeitamente e nunca tive problema. Esse aqui, ele já está com 22 mil quilômetros em um ano e meio, então, que eu tenho ele. Até agora não tinha dado problema, mas aconteceu uma vez, eu não sei se foi devido ao percurso que eu fiz um percurso longo, em torno de uns 20, 30 quilômetros de estrada de chão, muito devagar, muita pedra, e depois quando eu saí no asfalto, quando eu pisava forte, parece que patinava a embreagem. Era aquela que trepidava o carro, parece que faltava força e depois ia. Eu reclamei na Ford e a Ford fez uma atualização de software do câmbio. Não, até agora, foi semana passada isso, eu não rodei muito, não senti diferença. A princípio não voltou a dar esse problema, então eu não sei dizer para vocês se esse carro vai dar problema no câmbio Power Shift ou não. Mas de qualquer forma, o que ficou combinado na concessionária? Que quando, para aguardar um mês, se voltar a dar o problema, eles vão fazer a troca, vão encomendar uma embreagem, um kit de embreagem, enfim, eu não sei exatamente, mas vai ser trocado peças do câmbio Power Shift, provavelmente embreagem, para resolver o problema. Então, pelo menos, a Ford já está ciente óbvio que está ciente do problema, e parece que vai resolver, se der algum problema, vai trocar a peça em garantia. Quanto à coluna de direção, que é um problema que o outro Focus que eu tinha teve, esse problema foi trocar duas vezes a coluna de direção, foi trocado amortecedor para tentar resolver um barulho que faz, é uma espécie, uma pancada. Não seria uma pancada, é um barulhinho que fica quando está na estrada ruim, uma estrada paralelepípedo, enfim, uma estrada ruim, fica aquele barulhinho incômodo quando você está dirigindo. Isso foi trocado duas vezes, no outro o carro não resolveu. Eu vendi ele e o atual proprietário, pelo que eu vi, também está tendo problema. Esse aqui deu problema também. Foi trocado agora também, nessa semana, faz uma semana que eu peguei o carro de volta, foi trocado a coluna de direção também para tentar resolver. Então parece que é um problema crônico que a Ford simplesmente não consegue resolver.
Quanto ao atendimento da Ford, que eu estava comentando, que é uma das grandes decepções, duas vezes que eu tive problema. Uma vez eu tive um problema que o carro deu uma pane elétrica, e nessa pane o carro foi para Ford, em Passo Fundo, que é uma cidade a 100 quilômetros de onde eu moro, ficou lá uma semana sem que resolvessem o problema. Aqui, bom, eu estava andando na estrada e de repente o carro simplesmente apagou toda a parte elétrica dele, mas o motor não chegou a desligar. Eu consegui chegar até em casa e chegando em casa ele travou o câmbio, desligou tudo e o câmbio ficou travado, ficou na garagem o carro. Quando eu liguei para o 0800 da Ford e veio o guincho para fazer a remoção até a concessionária. E não tinha como destravar o câmbio, não existe nenhum botãozinho que consiga destravar, nada. Eles começaram a mexer aqui do lado e o carro voltou ao normal. Ficou uma semana, bom, foi para a concessionária, ficou uma semana sem olhar o carro. Após uma semana me deram um retorno dizendo que o problema era a oxidação no cabo da bateria. O carro deveria ter uns 2 meses de uso no máximo. Fui buscar o carro, não acreditando que era esse o problema, e aproveitei para pedir para eles me mostrarem onde fazia para destravar o câmbio. Quando o mecânico tentando achar e não conseguiu achar como é que faz para destravar, o carro deu pane de novo. Aí eles abriram aqui no console, aqui perto do câmbio, e constataram que era um chicote que tinha desconectado. Então, aí resolveram, fixaram ele, enfim, e o problema foi resolvido. O segundo problema que eu tive com a Ford, com a concessionária, foi que há uns 2 meses atrás bateram no meu carro, deram uma batida não muito forte, mas pegou no pneu traseiro, amassou um pouquinho na lateral. Em 10 dias o carro estava pronta a lataria, só que não tinha peça para trocar a suspensão, faltava duas peças, um amortecedor e um montante, que é uma espécie de braço ali que vai na suspensão traseira, do lado esquerdo. O carro ficou um mês aguardando essa peça. Eu ligava para a concessionária, não tinha informação nenhuma sobre a peça, não sabiam quando viria, não tinha peça no Brasil. Eu liguei a abrir um chamado na Ford, no 0800, também a informação é que a peça não estava disponível, que não havia previsão. Isso gerou um desgaste enorme, porque eu fiquei sem o carro por um mês e meio sem o carro. A Ford não quis fornecer carro reserva e não dava uma previsão de quando que ia resolver o problema. Depois de um mês e meio, conseguiram a peça em São Paulo, a peça veio, em 2 dias o carro estava de volta. Foi trocado toda a suspensão, a esquerda na parte de trás, mas teve todo esse transtorno, um mês e meio para uma peça que eu considero simples, que você cai num buraco, vai afetar a suspensão, muitas vezes você tem que trocar. Então eu fico imaginando caso necessite algo mais grave. Então isso causa uma insegurança terrível, porque você tem um carro que você tem que estar torcendo para não dar um problema, porque se der um problema você vai ficar sem o carro. Isso é muito ruim, é um tratamento, uma falta de consideração, assim, um desrespeito ao consumidor. Então essa foi uma das partes que mais me decepcionou. Eu não sei, o próximo carro que eu tiver, eu não sei se eu vou ter que pensar muito bem se vai ser um Ford. Eu gosto muito do Focus, mas tem que pensar, vou pensar duas vezes. Eu sei que pode dar problema com outras marcas, enfim, mas outros carros, mas me parece que a Ford é um pouco complicado quando dá problema. Outros dois assuntos que sempre o pessoal pergunta é quanto ao valor do seguro. Eu paguei a última vez, o valor do seguro custou 2.400, R$ 2.500, uma coisa assim. Minha cidade é a cidade do interior, não tem muitos acidentes, então acho que isso contribui um pouco. Não sei como que ficaria esse valor numa capital. Outro assunto que o pessoal sempre pergunta é sobre barulhinhos no carro, se tem muito barulho, se faz muito barulho no painel, portas, enfim. Não tem feito muito barulho não. O único barulhinho que tem chato é que eu acho que nessa parte aqui do teto solar, que quando tá puxado para trás aqui ele acaba fazendo algum barulho. Algum rangidozinho, alguma coisinha na porta, mas não é muita coisa. No geral o carro tá firme, assim, tá silencioso, até porque eu não ando muito em estrada de chão, não ando nada em estrada de chão. Geralmente é só asfalto, então o carro tá bem bom. Nessa parte não tem queixa. Então assim, outra coisa, a altura do solo, o carro é um carro baixo, um carro esportivo, mais estilo esportivo. Então a parte de baixo ali na frente tem que tomar cuidado, porque
é baixinho, então pode dar uma raspada, mas não é tanto quanto outros carros que eu vejo por aí. Tem o próprio Fusion, bem mais baixo, Peugeot, eu já vi alguns Peugeot, acho que 307, chega a estar placa amassada ali, então me parece, não chega tanto. É só tomar um pouco de cuidado que dá tranquilo para andar. Era uma das coisas que me preocupava no início, até porque embaixo não tem um protetor de cárter, o protetor ou melhor, existe um protetor, mas é uma espécie de papelão ali, que é uma coisa para segurança, caso venha dar uma batida, o motor vai cair para baixo. Então, nem existe para vender a proteção de ferro e nem é recomendado colocar. No outro Focus que eu tinha, eu cheguei a colocar, mas depois achei que para questão de segurança é melhor ficar sem. Então, resumindo assim, o que eu posso dizer do Focus? É um carro, eu gosto do conforto, do consumo do carro, do desempenho. O desempenho do carro é muito bom, até porque o motor 2.0, injeção direta, enfim, se eu não estou enganado, é 170, 178 cavalos. Embora eu sempre tenha abastecido a gasolina, para mim tá ótimo, até porque aqui na minha região o álcool, o valor dele não compensa abastecer. Então eu diria assim que é um carro equilibrado entre Corolla, que eu tive o Corolla 1.8 lá, 2009, e o Civic 2012, que eu tive já modelo novo, também 1.8. O Focus é o carro que tem um equilíbrio melhor entre os dois. É um bom desempenho, não é um carro duro demais, um carro confortável, um carro que oferece muita tecnologia, o carro bem equipado em termos de segurança. Então, um carro que hoje eu não vejo um carro hoje que eu possa trocar pelo Focus. Eu não sei, daqui a um tempo, quando eu for trocar, talvez o que pese um pouco seja essa questão da Ford, do mau atendimento, do pós-venda da Ford, que eu acho muito ruim, me trouxe uma insegurança muito grande. Então, acho que é isso. Vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem fazer a pergunta, eu vou procurar responder. Desde já peço desculpas aí pelo vídeo, pela qualidade, é um vídeo bem amador, porque realmente a ideia não é apenas passar uma ideia, mostrar para vocês, comentar, conversar sobre como foi essa minha convivência, como está sendo essa convivência nesse um ano, quase um ano e meio aí com o Focus. Espero que eu tenha ajudado. Fico à disposição de vocês, e se vocês gostarem do vídeo, dá uma curtida ali. Valeu, pessoal, um abraço.